Caliane, você acredita que a arte admite o erro, mas ao mesmo tempo requer a evolução? Como evoluir com o erro ou sem o erro? O que seria o erro? Ele existe, então? Vamos lá, filosófico. Vamos para o erro, então. Existe uma coisa que é assim, claro que existe o erro, né? E claro que existe também formas e formas de você lidar com o erro. O erro, ele muitas vezes, pode acontecer por um acidente, pode acontecer por você não enxergar alguma coisa, né? Que de repente estava ali, é uma possibilidade que você não vê ainda, né? E às vezes, se você consegue interagir com ele, você pode descobrir uma forma nova, também acontece isso. Então, desse ponto de vista, né, de que existe uma forma nova, vou te falar como eu entendo isso, né? Existe uma coisa que, assim, tem uma imagem que eu gosto de usar e que eu já falei por aqui algumas vezes, eu vou usar ela aqui, que eu acho que ela é uma boa imagem, né? Até porque o erro ele tem uma questão que é, quando a gente lida com nossos próprios erros, muitas vezes a gente tende a lidar com uma baixa estima, né? Ah, eu errei. E tem esse, né? Porque a gente quer acertar. Então fica esse sentimento de baixa estima. E aí a gente tem aquela imagem que eu acho muito boa, que é assim, a gente nasce muitas vezes e a gente fica triste por a gente não ter as coisas que uma outra pessoa tem, certo? Por exemplo, né, você pode achar que, eu queria ter a aparência de tal pessoa, eu queria ser tão bonita quanto não sei quem, eu queria ter o cabelo cacheado e taranã, volumoso como tal outra pessoa, eu queria ser magra, ou eu queria ser mais forte, ou eu queria... E assim, a gente vai... Não estou falando de coisas assim estéticas, mas a gente poderia falar assim também, eu queria ter o talento que tal artista tem, ou eu queria ter a posição social que tal pessoa tem. Puxa, e aí você começa a ficar assim, eu queria ter um relacionamento como fulano de tal. E a gente vai vendo que são várias coisas que trazem essa sensação de erro também. É um tipo de linguagem, né, que não é exatamente assim que funciona. Existem coisas, existem também resíduos de coisas. Nem tudo está formado e acabado, certo? Nem tudo está formado e acabado. Tem coisas que são resíduos, que elas ficaram meio, parece, no meio do caminho. E muitas vezes a gente se sente assim em relação à nossa própria produção, às nossas próprias coisas, a aparência mesmo, várias coisas. A gente pode se sentir assim também, né? Fala, nossa, eu não tenho tal coisa, eu tenho... Algumas coisas em mim têm mais esse aspecto de resíduo do que de coisas prontas. Não é assim que acontece? Vocês não percebem isso também? Né? E aí, o que acontece então? Quando você pensa dessa forma, né? Nesse momento, você ainda não vê como é a possibilidade que você tem. Repara. Por exemplo, como quando esse exemplo de que você pode pegar um quadro, né? Como falei uma vez, uma Madonna linda, maravilhosa, e você começa a jogar um ácido, começa a derreter toda aquela tinta. E vai derretendo, e ela vai ficando assim, vai ficar monstruosa, esquisita, feia. Mas se você continuar fazendo aquele processo, ela vai começar a ganhar outras nuances. E aquelas manchas de cores, elas podem atingir um estágio de beleza em outro lugar, em outro patamar, de outro jeito, de uma forma única daquela transformação mesmo. Entende o que eu quero dizer? Então, quando você está lidando com isso, com o erro e com o acerto, o teu processo de arte ele tem exatamente a ver com lidar com isso, com esse processo de errar e acertar. Porque você vai trabalhando e mexendo até que aquilo ganhe um estado de beleza num outro patamar, num outro estágio. Então, nesse sentido, o erro ele faz parte, sim, do processo, entende? Então, o erro ele é um estágio transitório de alguma coisa, certo? Então, é assim que eu encaro o erro. Então, muitas vezes, é muito comum isso de você parar na hora errada, porque você ainda não afinou a percepção para perceber o momento que acontece o estado, entende? Então, até nisso vale essa questão do autoconhecimento que a gente está falando, né? Peraí, como que eu percebo na hora que eu vejo, chegou agora naquele estágio? Então, agora eu posso parar. Então, enquanto isso não acontece, você continua trabalhando, ok?